correção, ou seja, era visto como uma doença, um comportamento, digamos, violador do padrão da humanidade básico. Na verdade, o suicídio era um fenômeno normal em todas as sociedades. Seria anormal uma sociedade que tivesse índice zero de homicídios. Ele constatava também que a quantidade, que a recorrência, a regularidade dos homicídios poderia variar conforme as circunstâncias. Assim, por exemplo, era normal que houvesse uma elevação do número de suicídios, em situações de guerra ou de grande crise econômica e social. Seria anormal que o número de suicídios se mantivesse no mesmo nível. Em outras palavras, o conceito de normalidade era um conceito cambiante. Se a gente pensar no conceito de homicídio, talvez possamos ter um critério mais claro para contrastar esse primeiro conceito de normatividade que eu identificava, o conceito de normalidade. Se nós perguntarmos se o homicídio é uma violação da lei, nenhum estudante de direito teria dificuldade em responder sim. O artigo 121 do Código Penal estabelece uma norma que qualifica essa conduta como ilícita. Portanto, existe um critério normativo anterior que qualifica a conduta de matar alguém como um homicídio. No entanto, o que nós observamos também é que todas as sociedades têm um certo grau de homicídio, e nós observamos também aquilo que é normal numa cidade, numa determinada época, pode ser um índice completamente anormal em outra época, em outra cidade. Por exemplo, os índices de homicídio na cidade de São Paulo, em 1980, se trazidos para os dias de hoje, seriam anormalmente baixos. Mas eram o índice normal, acho que de 10, 15 homicídios por 100 mil habitantes. Hoje, em torno de 25 mil. Agora, se nós compararmos com os índices de homicídio por 100 mil habitantes da cidade de Tijuana, veremos que esse índice mais alto de São Paulo, normal, hoje em dia na cidade de São Paulo, seria anormalmente baixo na cidade de Tijuana hoje. O que significa isso? Significa que o conceito de normalidade não se define ex ante, ou seja, como um critério normativo, como o Código Penal, o artigo 121 do Código Penal, mas antes envolve uma avaliação conforme uma recorrência que toma em consideração uma situação espacial, uma situação temporal, para que se possa definir o que é essa normalidade. Bem, qual é a relevância disso para o direito? Costumo dizer o seguinte: se nós pensarmos o direito numa metáfora simples e recorrente, clássica, para se pensar o direito, como num jogo de xadrez, um jogo de futebol, nós veremos que, o jogo de xadrez tem uma certa normatividade, um conjunto de regras que permitem avaliar as condutas dos jogadores em cada momento. São as regras do jogo de xadrez definidas a priori, e, portanto, nós podemos qualificar os lances dentro de um jogo como lícitos ou ilícitos dentro das regras da normatividade do xadrez. Uma maneira de pensar o jogo. Agora, pensemos nós num tipo de jogo parecido ao jogo de xadrez, que provavelmente fará parte da experiência de todos nós em algum momento da vida. Um jogo de xadrez em que um adulto ou um jovem mais velho, um adolescente, joga com seu irmãozinho adolescente o xadrez. Um jogo no qual normalmente, usualmente, para não ficar aqui pelo uso da mesma palavra, usualmente se costuma atribuir um tipo de vantagem ao jogador mais jovem em face das suas menores qualificações, talentos enxadrísticos. Ou seja, que o jogo se equilibre, vamos assim dizer, costuma-se, tira uma torre, tira um bispo, para compensar, para conferir um equilíbrio lúdico naquele jogo. Bom, claro que nós sabemos que isso não tem nada a ver, esse tipo de compensação, ou um valor de equilíbrio lúdico, ou manter o fair play, ou manter o entusiasmo, ou o interesse em melhorar a performance enxadrística da criança, não faz parte dos valores característicos do jogo de xadrez, tal como ele é praticado em contextos institucionais, os campeonatos internacionais de xadrez. Mas nós vemos essa prática frequentemente ocorrer
a qual, então, se dá algum tipo de vantagem para o jogador mais deficiente nas suas capacidades enxadrísticas, para, de alguma forma, estabelecer um equilíbrio lúdico. Mas o que nós vemos acontecer nessa experiência potencialmente empírica e histórica de alguns de nós, mas hipotética naquilo que me interessa dizer, é que o talento, a capacidade enxadrística da criança evolui muitas vezes mais rapidamente do que a capacidade enxadrística do adulto, o que faz com que as vantagens que eventualmente foram dadas no início do jogo, uma torre e um bispo, tornem-se, no decorrer de 10, 15 partidas, vantagens talvez exageradas, que geram novos desequilíbrios e que precisam ser corrigidas, tendo em vista o quê? A expectativa de que houvesse um jogo mais ou menos equilibrado e capaz de ser divertido para os jogadores. Em outras palavras, esse xadrez modificado que eu estou aqui tomando como hipótese, existe uma tomada em consideração dos resultados do jogo, uma tomada em consideração da dinâmica do jogo, das quantidades de vitórias de cada jogador, tomada em consideração um critério para a modificação das próprias regras do jogo. Em outras palavras, aquilo que se torna, digamos, um equilíbrio normal, acaba por ser um critério que fornece as regras de como as vantagens e, portanto, as regras daquele jogo no futuro serão modificadas, serão alteradas para manter o quê? Um certo equilíbrio lúdico. Em outras palavras, uma situação desse tipo, ela sugere como a normalidade, ou seja, aquilo que são os resultados do jogo e a observação do resultado do jogo e a reflexão sobre as condições que geraram aquele resultado são capazes de gerar critérios para a modificação, mudar a regulação do próprio jogo. Nesse sentido, a ideia de normalidade, ela tem uma característica distinta daquela ideia de normatividade que eu apontava logo no início, o fato dela ter uma dinâmica, para dizê-lo de uma maneira mais pedante, reflexionante, ou seja, ela toma os resultados do passado, ela toma a avaliação das circunstâncias do passado para refletir quais seriam as perspectivas de atingir a finalidade do jogo no futuro. Em outras palavras, eu percebo que tem uma dama e uma torre de vantagem do jogador mais jovem. E isso gerou uma dinâmica do jogo no qual o mais velho agora perde todas as partidas, ou perde 90% das partidas. Isso se torna um critério para eu revisar as regras do próprio jogo. Nesse sentido que existe um processo de reflexão e tomada em consideração das circunstâncias para eu definir o que é normal daquele jogo. E nessa minha dinâmica hipotética, o normal se torna um critério normativo para esse próprio jogo. Em outras palavras, diferentemente do jogo em que jogam lá o Bob Fischer e o Spassky, que joga, enfim, os grandes mestres, que são jogos onde as regras são pré-determinadas, nessa minha dinâmica, digamos, meio mundana, meio caseira de um jogo de xadrez, o que existe é a normalidade funcionando como um critério dessa normatividade, ou seja, dos critérios de regulação desse próprio jogo. O argumento geral que eu faria é que, em boa medida, vários campos do direito contemporâneo, especialmente do direito social, obedecem a uma lógica da normalidade como afetadora, como constituidora da normatividade das práticas jurídicas, semelhante a esse segundo jogo. Um exemplo, digamos, bem evidente disso daí, nós encontramos no Código de Defesa do Consumidor, que não é à toa que foi um dos campos afetados diretamente por esse episódio da pandemia, da crise econômica. No Código de Defesa do Consumidor, nós encontramos vários conceitos como informação adequada, proporcionalidade, onerosidade excessiva, vantagem exagerada, abusividade ou preço excessivo. Se nós perguntarmos o que é uma vantagem exagerada, né? Ou seja, que eu
consumidor não pode estar sujeito a uma vantagem exagerada por parte do fornecedor. O problema não é ter vantagem, o problema é a vantagem ser exagerada. Como é que eu sei o que é uma vantagem exagerada? Da mesma forma, a imposição de um ônus para o consumidor não gera nenhum tipo de ilicitude contratual, mas uma onerosidade excessiva, sim. O que é o excessivo? O excessivo, na verdade, não é senão um sinônimo da ideia do anormal. Ou seja, o que nós temos aqui, visto nesses regramentos, nessas normas do Código de Defesa do Consumidor, é a inclusão expressa de conceitos de tipo normativo, de tipo semelhante ao conceito de normalidade que eu estava destacando. É interessante, se a gente continuar no Código de Defesa do Consumidor, que do campo do direito privado abriu radicalmente um espaço para essa incorporação, nós vemos, no artigo 6º, inciso 5º do Código do Consumidor, direitos básicos do consumidor, a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais. O que é o desproporcional? O desproporcional não se define a priori, ex ante. O que é um serviço inadequado? Uma operação, digamos, de cirurgia bariátrica, feita com a tecnologia de 20 anos atrás, que seja praticada hoje, é considerado serviço inadequado. Não era há 20 anos atrás. Justamente por quê? Porque houve uma mudança no critério de adequação, que é um critério semelhante a esse conceito de normalidade, conceito de adequação, etc. É interessante que o artigo 51 do Código Civil insiste em critérios desse tipo ao falar, por exemplo, são nulas de pleno direito, entre outras, cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Além do conceito de vantagem exagerada, que, de novo, é um conceito de vantagem normal, nós temos algumas outras categorias aqui, como boa-fé, equidade, abusividade e iniquidade, muitas vezes, nas práticas judiciais, são pensadas, são definidas como conceitos semelhantes a esse conceito de normalidade. Bem, por que isso é importante? Vamos ver, isso é importante porque o direito, em vários dos seus campos, ele é perfeitamente compreensível a partir de um conceito clássico de normatividade. Se nós estamos pensando regras de trânsito ou, muitas vezes, algumas normativas de regulamento do ICMS, muitas vezes os critérios de determinação da ilicitude e do jurídico e do antijurídico são perfeitamente descritíveis em termos de critérios normativos. No entanto, em muitas situações, eu dei um exemplo aqui no direito privado, no campo do direito consumidor, não é isso que ocorre. Não apenas porque existe uma previsão legal, mas porque a previsão legal expressamente se refere a um critério a partir do qual nós refletimos sobre o que é jurídico de uma maneira diferente daquela que muitas vezes estamos acostumados a pensar a vários campos do direito. Então, eu diria, o meu exemplo de norma, de sentido normativo clássico, foi o artigo 121 do Código Penal. O meu exemplo de uma normativa jurídica que incorpora explicitamente esses elementos da normalidade são esses dispositivos que eu citei do Código de Defesa do Consumidor. De notar também que muitos teóricos, até muitos comentadores do Código de Defesa do Consumidor, quando se veem diante de conceitos como esses que eu mencionei aqui, onerosidade excessiva, vantagem exagerada, informação adequada, costumam dizer que são conceitos simplesmente indeterminados, vagos, que devem ser preenchidos através da discricionariedade do aplicador da lei. O meu argumento aqui é que não, que a recomendação expressa existe no Código de Defesa do Consumidor, de que se pense o fato sociológico da normalidade como o critério para a determinação do normal ou do anormal. Bem, isso poderia nos levar a uma outra consideração. Seria isso, então, afirmar, exemplo, digamos, do que o realismo jurídico clássico, em algum momento, parece que se aproximou de afirmar, que aquilo que é
normalidade sociológica é o real fundamento da normatividade jurídica? Eu acredito que não. Eu acredito que essa é uma possibilidade de uma espécie de redução sociológica do conceito de normatividade ao conceito de normalidade, mas não me parece que isso seja uma descrição adequada do fenômeno jurídico de maneira geral. Em primeiro lugar, que nós não temos nenhuma razão para imaginar que os critérios de juridicidade impactados por essa ideia de normalidade sejam homogêneos no direito. Nós não temos nem razão para imaginar que a normatividade, pensada como um critério formal, é a norma jurídica, a maneira do Kelsen, por exemplo, seja o único tipo de racionalidade, de fundamento de juridicidade do direito, mas também não temos razão para supor o oposto, isto é, que, na verdade, o critério de juridicidade seja sempre aquilo que é a normalidade sociológica. Existem, dentro do direito, racionalidades regionais. Eu quis aqui enfatizar que, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, ou no campo das relações de consumo, é um campo privilegiado, comparado com outros campos do direito privado, para compreender a influência dessa dimensão normativa. Agora, é importante também destacar que a normalidade ela não produz diretamente, imediatamente, o critério de juridicidade. Ou seja, ela passa, como eu disse, por um critério de reflexão sobre quais são os princípios, os fundamentos que estão sendo gerados por uma nova normalidade. Em outras palavras, sempre que nós temos que avaliar o que é, digamos, a nova normalidade, digamos, as relações de consumo, a nova normalidade na cobrança de serviços de consumo, etc., ou do cancelamento de viagens aéreas, nós temos que não apenas imaginar mudou a normalidade, mudou a regra, pura e simplesmente. Existe um labor de reflexão, da reconstrução dos princípios que estavam subjacentes à ordem anterior e o que eventualmente teria sido modificado em face dessa nova normalidade. Um último ponto que eu gostaria de destacar para a nossa discussão é um ponto relacionado aos direitos políticos. Eu dei um exemplo do direito privado, um exemplo mais, em certa medida, mais simples de entender, ainda que eu acredite que uma parte importante da literatura consumerista. Travou? Kátia, não dá para te ouvir. Oi, travou para mim ou está travado para todos? Ronaldo? Travou ele. Travou aqui. Para o Vou Ronaldo. mandar um WhatsApp. Gustavo, será que não é o caso de desconectá-lo e reconectá-lo? Estou falando com ele agora. Você consegue, você consegue fazer Tá com som. Eu acho que ele tem que... ele acabou de ver o WhatsApp, Vera. Eu vou pedir para ele... Pedir para ele reconectar. Ele deve estar tentando, porque ele viu minha mensagem. Oi, Kátia, está me ouvindo? Oi, Ronaldo. Agora sim. A gente se perdeu quando você começou a falar em princípios. Não, começou a falar depois. Direitos políticos. Isso, direitos políticos. Direitos políticos. E aí eu queria tomar, então, um exemplo da liberdade de expressão como um direito político. Nós temos, digamos, alguns condicionantes já clássicos para compreender situações especiais que são reconhecidas como limitadoras, ou que se pode admitir uma limitação à liberdade de expressão, né? Uma delas, por exemplo, são os segredos de guerra, ou seja, ou a própria situação de guerra como uma situação limite, onde, obviamente, eu não tenho liberdade para
informar o meu inimigo sobre segredos estratégicos, segredos militares. E por que não? Essa aqui é uma pergunta que você deve ter feito. Por que não? Porque é anormal. Não. Na verdade, me parece que uma explicação mais razoável para isso é aquela que identifica na situação de guerra uma ameaça a um valor, que é o valor da vida, que é um valor central, que é um valor absolutamente vinculado à autonomia individual, assim como a liberdade de expressão. A meu ver, existe uma situação muito interessante no direito à liberdade de expressão, na experiência americana, que nos dá uma medida também interessante de como pensar essa situação de normalidade e a tutela de um direito fundamental, como a liberdade de expressão. Eu penso aqui num famoso episódio chamado Marcha sobre Skokie, na qual um grupo de neonazistas, um grupo muito pequeno, originariamente 18 neonazistas, resolvem fazer se diziam discriminados pela mídia e pelo pensamento, pelo mainstream americano, e que não tinham voz, e que quando iam se manifestar, eles apanhavam. Essa era a alegação dos neonazistas, e eles resolvem fazer uma marcha em Skokie, que é uma cidade próxima, na região metropolitana de Chicago, e à época era a cidade que contava com o maior número de sobreviventes do Holocausto, uma comunidade judaica muito importante. E isso despertou um imenso debate interessantíssimo na comunidade americana sobre os limites da liberdade de expressão. Faria sentido admitir que neonazistas marchassem especialmente nessa cidade de Skokie, onde, digamos, os traumas da liberdade de expressão, os traumas do Holocausto estavam assim tão vivos? Bom, a questão tramitou por diversas instâncias, foi proibido, foi liberado, e ao final, quando chega na Suprema Corte, é garantido o direito desses neonazistas fazerem a sua manifestação, fazerem a sua parada. Por razões de segurança, contudo, a marcha foi transferida para a cidade de Chicago, e por razões de segurança também foi montado um aparato policial gigantesco, porque havia uma mobilização imensa. Milhares e milhares de pessoas saíram para protestar enquanto aqueles 18 neonazistas marchavam pela cidade de Chicago. Tá? Agora, por que o caso é interessante? Por que eu o trouxe aqui como um exemplo interessante para pensar essa questão do direito fundamental numa situação de anormalidade? A meu ver, ele é muito interessante porque o que se reconheceu nesse episódio foi que, primeiro, houve custos elevados para garantir que aquelas 18 pessoas marchassem. Segundo, se reconheceu também que a sociedade americana, o seu compromisso com a liberdade de expressão justificava, era plausível fazer aquele investimento para garantir a liberdade de expressão, porque aquele era considerado um valor importante. Em outras palavras, reconheceu-se que, ainda que se pudesse haver soluções mais econômicas para o Estado americano, como, por exemplo, simplesmente proibir a marcha, até porque ela não era representativa daquilo que era do interesse da maioria, a grande maioria, na verdade, se mobilizou contra a marcha dos neonazistas, mas se reconheceu, de alguma forma, o quê? Que o sistema jurídico americano, no seu funcionamento normal, deveria garantir aquela expressão de ideias, ainda que fossem ideias contrárias ao pensamento dominante e normal naquela sociedade. Bom, me parece que, e com isso eu concluo, que esse exemplo também aponta para um aspecto importante do debate contemporâneo em teoria do direito, que é o papel da normalidade. O que nós pensamos, como que nós extraímos elementos da juridicidade, elementos normativos da nossa observação da situação normal de funcionamento, dos valores e da conexão entre os valores numa dada sociedade.
Então, se de um lado, eu terminaria com esse contraste, se de um lado nós poderíamos pensar o primeiro Schmitt, se tiver oportunidade eu falo do segundo Schmitt, que mitiga um pouco essa visão, mas de um primeiro Schmitt, que tem essa visão de que é a exceção, é quem manda, é a vontade soberana que, em última instância, determina o que é o normativo. Se, por um lado, isso constitui um modelo para nós pensarmos o direito, por outro lado, ao meu ver, a dinâmica dos direitos, seja no campo do direito privado, seja no campo de algumas liberdades individuais, como a liberdade de expressão, tentei exemplificar muito rapidamente aqui, nós temos um campo muito fértil para pensar o caráter normativo dessa normalidade. Ao meu ver, um autor como o Dworkin, em contraste com, digamos, esse primeiro Schmitt, é, por excelência, um filósofo da normalidade jurídica, ou seja, é um filósofo que procura identificar como é a nossa observação e a nossa reflexão sobre essa situação de normalidade que nos dá os critérios justamente para pensar o funcionamento do direito, que não é nem em termos de uma normatividade definível a priori e nem a partir, digamos, da mera, digamos, do mero espelhamento sociológico daquilo que ocorre na realidade social, mas envolve uma dupla dimensão de observação e reflexão sobre essa normalidade para daí se extraírem os princípios que estão subjacentes a essa normalidade. Bom, eu paro por aqui e ficaria feliz de continuar uma conversa com todos vocês. Ronaldo, muitíssimo obrigada, foi excelente. Eu queria fazer uma observação antes de abrir a palavra, quer dizer, uma observação de agradecimento, antes de mais nada, não só você que está aqui com a gente, mas aqueles que vieram antes e continuarão conosco, mas algo que eu já deveria ter feito no primeiro evento. Eu quero agradecer a Marina Bonato, me orientando na PUC, o Rick Pianaro, me orientando na Federal, o Gustavo Dal Pulpo de Lara, orientando da Vera, pelo seu trabalho à frente da organização do evento. São eles que estão fazendo os cartazes, coisa com que eu não mexo, e cuidando da transmissão, do Facebook, gerando imagens, etc. Então, meninos, a vocês meu muito obrigada, já devia ter registrado isto antes, registro agora. E mais uma observação agora de conteúdo, antes de abrir a palavra, eu vou me permitir uma interrogação e uma provocação. A interrogação é: qual é o papel da teoria do direito em tempos de exceção, em tempos de anormalidade ou de anomia? Mas, e a provocação? Você inicia falando de Austin, Kelsen e Hart. Você foi falar a primeira vez em princípios, eram 18h26, porque eu olhei no relógio, e eu queria que você colocasse isso, né? Então, Ronaldo, Kelsen, Hart, Austin, o que o positivismo nos diz? Você acabou esse fala dizendo o que Dworkin nos diz. Se nós tivermos tempo, depois de, obviamente, colocarmos toda a nossa discussão e os nossos ouvintes que querem refletir, eu vou lhe provocar sobre os limites da normalidade. Mas, então, a palavra está aberta, não quero usar o microfone só comigo mesmo. Como fazemos, Kátia? Reunimos... Ronaldo, acho que 3 e você responde? Pode ser? Tá bom, como quiserem. Tá, então a palavra está aberta. Vocês, por favor, façam aqui no... Levantem a mão, que daí eu abro. Vera. Vera? Eu vou falar. Primeiro, agradecer ao Ronaldo também, né? Ele sempre muito generoso conosco em compartilhar as reflexões, insights, enfim, toda essa bagagem acumulada de teoria do direito. E relembrar que quando ele fala em Schmitt, ele é uma autoridade para falar em Schmitt, ele já publicou especificamente sobre Schmitt
salvo engano, foi o teu trabalho de mestrado, né, Ronaldo? Então, é muito interessante esse percurso, né, que sai do Schmitt e acaba no Dworkin, por exemplo, mas, enfim, eu gostei muito de te ouvir retomando Schmitt. Mas a minha, sei lá, colocação para você comentar você disse que o normal se torna um critério normativo para o próprio jogo, seja ele qual for, enfim, para aquilo que se quer regular, né? Aliás, eu diria, o normal se torna um critério normativo para uma dada realidade. É isso? E eu queria explorar um pouco mais quando a gente tem a normatividade em curso e é uma inversão em que o não normal se torna o critério normativo, o que seria o caso, ao meu ver, de uma legalidade da exceção. Ou, dito de outra maneira, quando a gente tem no contexto duas ordens de legalidade, uma que funciona excepcionalmente, uma que é da exceção e outra que segue regularmente, porque me parece que a gente está novamente num momento, isso aconteceu tanto na ditadura Vargas quanto na ditadura militar, em que duas legalidades coexistem. Se é que eu posso dizer assim. Uma legalidade da exceção e uma legalidade que é a legalidade propriamente dita, né? Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso. Não sei também se as minhas premissas estão muito no lugar, Ronaldo. Eu queria que você me corrigisse, inclusive, se tem alguma coisa fora do lugar. Tá. Obrigado, Vera. Obrigado, Kátia. Deixa eu começar pela pergunta da Vera. E depois eu volto para as outras perguntas da Kátia. Veja, eu acho que a ideia de exceção e até o nome do Schmitt, ele obviamente entram muitas vezes no debate político, né? Ou seja, em muitas situações onde existem ilegalidades, é comum, em face da força do apelo retórico, muitas vezes, se dizer que foi um julgamento de exceção. Ou seja, sei lá, os advogados do Collor disseram que o impeachment dele foi um julgamento de exceção. Os advogados da Dilma disseram que foi um julgamento de exceção. A questão e veja, nada contra esse uso. A questão só é que, talvez como teóricos do direito, a gente tem que fazer uma distinção, pensar se o conceito está sendo usado da mesma maneira como ele era usado, por exemplo, pelos teóricos da exceção, notadamente pelo Schmitt, né? Veja, o que, ao meu ver, o Schmitt se referia ao falar do estado de exceção era justamente o momento de instauração de uma ordem, o ponto zero da criação de uma ordem por um poder soberano, né? E que, obviamente, é aquele momento de mudança importante que nós encontramos nas revoluções, ou nos golpes de Estado, ou nas instituições de ditaduras, ou nos movimentos revolucionários também. São momentos excepcionais. Excepcionais por quê? Não é porque se cria simplesmente se pratica uma ilegalidade. Ilegalidades são praticadas em contextos de normalidade, ou seja, isso não é isso que define digamos, a ruptura com uma normalidade. E pode ser gravíssimo também, ou seja, a tortura de Guantánamo, ela ocorre não no estado de exceção americano, ela ocorre
dentro de uma situação do Estado funcionando normalmente, mas é uma violação manifesta dos direitos humanos e dos direitos básicos. E, é claro, eu posso fazer uma alegação pública que aquilo é um Estado, é um direito de exceção. Mas, no limite, nós sabemos o quê? Que, do ponto de vista jurídico, até do direito americano, é uma ilegalidade. Bom, mas é uma ilegalidade que é tolerada. Sim, é uma legalidade que é tolerada, mas não se transformou com isso numa nova legalidade. Nós estamos vendo agora nos Estados Unidos as manifestações todas em face do quê? De uma prática de violência policial com viés racista que é comum. Mas isso não é uma nova legalidade. Pelo contrário, as reações todas, até do Trump, são no sentido de reconhecer aquilo como práticas ilegais. Então, acho que esse é um primeiro ponto, Vera. Eu acho difícil, do ponto de vista conceitual, imaginar, por exemplo, a situação brasileira como a existência de um direito de exceção versus um direito de normalidade. O que, eventualmente, nós temos é um embate político, sim, pela disputa acerca da efetividade do direito ou uma disputa pela violação, pela transgressão daquilo que nós consideramos o direito. Mas eu não colocaria a questão em termos de um direito ou de uma legalidade da exceção. Por mais que seja, de alguma forma, politicamente tentador fazer isso. Mas eu acho que, conceitualmente, a gente perde alguma coisa importante quando a gente afirma isso fazendo uma análise política. Outra questão que eu acho que é interessante, que de fato eu falei, é que existem campos do direito, eu tive que falar muito brevemente, existem campos do direito, como eu procurei esclarecer no campo do direito do consumidor, no qual a influência ou o impacto dos critérios de normalidade, dessa juridicidade reflexionante da normalidade, tem um papel maior do que em outros campos, como o direito do trânsito, como eu aqui quis destacar. Eu também poderia ter destacado que o próprio sistema normativo, isso já era bem conhecido por Kelsen, etc., pode prever, na regra, nas normas constitucionais, o estado de sítio, o estado de emergência, ou seja, eu posso ter uma previsão normativa da suspensão ou de um funcionamento de nova normatividade definível a priori. Cá entre nós, sempre que é possível nós termos ou garantirmos a certeza do direito, é sempre desejável, é um valor do direito, é a certeza, não é o único valor, mas é um valor. E é por esse motivo que sempre que é possível ter uma norma que defina ex ante, a priori, o que é o direito, isso, digamos, é uma ambição bastante razoável. Assim como, se pegar a minha metáfora do jogo, um jogo de xadrez onde nós sabemos, antes de jogar o xadrez, quais são as regras, tem inúmeras vantagens em relação a um jogo de xadrez, que é a minha hipótese aí do marmanjo jogando com o pré-adolescente. Por quê? Porque, é claro, no jogo de xadrez entre profissionais, nós sabemos com muito mais clareza, com muito mais certeza, quais são as regras de funcionamento, qual é a regulação do jogo, por assim dizer. Ao passo que no outro jogo, que tem uma racionalidade vinculada à normalidade, nós, por não podermos defini-la a priori, nós temos que conviver com um grau maior de incerteza. E, portanto, veja, volto a dizer, a certeza não é a única virtude do sistema político, mas é uma virtude importante, é um valor importante. A questão que se coloca, no entanto, bom, mas por que então não jogamos só jogos como o jogo de xadrez, onde as regras estão pré-estabelecidas? Por que não deixamos de jogar jogos de xadrez como esse da criança e do seu irmão mais velho? Porque, na verdade, a realidade se impõe. Existem dinâmicas que demandam uma abertura, porque, na verdade, a praxis jurídica funciona assim. Eu não diria que, do ponto de vista lógico, existe uma necessidade lógica para se funcionar assim. Existe, na verdade, um condicionamento histórico e contextual que força que, de alguma forma,
faz com que ele funcione assim. E faz com que ele funcione assim de maneira diversificada, ou seja, com racionalidades regionais bastante distintas. Esse também é um ponto do que eu aqui dizia. Bom, isso me dá um mote para voltar à pergunta da Kátia. Qual é o papel da teoria do direito em tempos de exceção? Eu acredito, Kátia, que uma das tarefas da teoria do direito e do teórico do direito, inclusive uma das responsabilidades políticas e intelectuais de quem faz teoria do direito, é clarificar, refletir sobre o papel dos conceitos e das ideias nesses momentos. Isso não significa dizer que o teórico do direito não pode ter o seu momento de militância. Ele pode. O que ele não pode, no entanto, é misturar os momentos. Ou seja, o compromisso, eu sou meio weberiano nessa minha visão da responsabilidade da ética de convicção do teórico do direito. Eu acho que o compromisso dele é fundamentalmente entender, compreender e extrair dessa sua compreensão os seus efeitos normativos, ou seja, temos aqui um campo imenso de batalhas, de indefinições, de questionamentos sobre limites do poder estatal, sobre limites da liberdade de expressão, sobre limites da regulação de fake news. Enfim, não nos faltam temas como teóricos do direito, ou o direito do consumidor também, que também está sendo amplamente regulado, para nós debruçarmos a nossa atenção. Mas acho que o que caracteriza, digamos, a atividade, o papel da teoria do direito em sistemas gerais, em tempos de exceção, de fato fazer essas distinções. Eu não diria que muda muito do ponto de vista da sua abordagem. Muda, talvez, do ponto de vista dos seus interesses, dos seus temas prediletos. Em tempos de exceção, talvez alguns assuntos se tornem mais urgentes, mas a abordagem deles do teórico do direito, ao meu ver, deve obedecer exatamente os mesmos protocolos e exigências de uma análise teórica, digamos, refinada e não misturada com um engajamento político direto, né? Ainda que ele sempre exista, mas isso é banal dizer que sempre existe algum engajamento, mas o que caracteriza a atividade da teoria do direito não é esse engajamento, é o seu modo de abordagem, os seus objetivos de esclarecimento. Com relação à questão dos princípios, o que o positivismo tem a dizer sobre isso? Bom, Kátia, é uma grande pergunta que eu não sei se cabe na minha breve e pequena resposta. É claro que o positivismo jurídico não fica completamente desarmado para pensar na existência de critérios normativos extraídos da observação da normalidade como elementos que podem fazer parte do direito. Mas, ao meu ver, um traço característico e comum a todos os positivistas... Bom, em primeiro lugar, um traço característico de uma parte dos positivistas é o compromisso com uma visão de juridicidade, com uma visão de normatividade que se define a priori, ou seja, por um critério da existência de uma autoridade que fixa o critério de autoridade, a tese das fontes sociais do direito, e esse é o critério que define o que é o direito. E o que eu estou aqui dizendo é que uma parte desses fundamentos do direito, eles envolvem algo além das autoridades, eles envolvem a reflexão sobre os critérios de normalidade. Eu não sei o quanto um positivista jurídico estaria disposto a reconhecer que esses critérios de reflexão extraídos da observação da normalidade, reconstruídos a partir da observação da normalidade, poderiam ser compreendidos como critérios jurídicos autônomos. Eventualmente, um positivista inclusivista poderia dizer sim, desde que o direito positivo inclua, como fez o Código do Consumidor, então eu tenho um mandamento normativo para que o intérprete faça um tipo de reflexão a partir da normalidade dos mercados de consumo e, portanto, eu poderia ter essa visão. Talvez.
talvez aí exista um ponto. Eu acho que para, eventualmente, dizer se essa saída é viável ou não, isso demandaria, talvez a inclusão de outras categorias e de outros eventuais problemas, ou seja, o quanto essa inclusão de uma reflexão sobre a normalidade estaria ou não infirmando ou em contradição com alguns pressupostos metodológicos básicos do positivismo jurídico. Mas eu lembro aqui que o que está em jogo nessa elaboração sobre os critérios da normalidade não é apenas o reconhecimento, aquilo que eu chamei aqui em algum momento da minha fala, a extração direta ou o espelhamento direto dos critérios sociológicos da normalidade para transformá-los num critério normativo, mas é antes a reflexão sobre eles, ou seja, é antes também a identificação de qual é a intencionalidade que está subjacente a essas novas normalidades, como eu procurei mostrar no exemplo do consumidor, ou que nós poderíamos pensar em outros campos, como o da liberdade de expressão. Não sei se fui claro na minha resposta. Foi claríssimo, Ronaldo, uma questão complicada. Se tivermos um tempinho ao final, gostaria de fazer uma colocação. Mas o Guilherme Santander já estava pedindo a palavra. Guilherme? Boa noite, professor Ronaldo. Boa noite. A minha pergunta é no sentido de que, nesse debate entre normalidade e excepcionalidade, retomando o do Dworkin, qual que é o que é mais perigoso? O ceticismo exterior ou o ceticismo interior? Né? E, aproveitando esse gancho, quando ele vai falar dos estudos jurídicos críticos, ele vai falar que os estudos jurídicos críticos, eles têm o direito à sua pior luz. Mas será que nesses tempos de excepcionalidade, talvez a leitura deles ela não ilumine mais, não diga mais sobre o que ocorre nas práticas jurídicas cotidianas do que em tempos de normalidade? Obrigado. Mais alguém gostaria de colocar, antes de passar a palavra para o Ronaldo? Então, Ronaldo... tem alguém aqui que eu não tenho nome? 879... Alguém mais quer fazer alguma colocação? Então, Ronaldo, por favor. Eu acho que o Marco Torresan, né? E não sei se... Eu não estou vendo mais alguém. Oi, me escutam? Sim, sim. Quem está falando, por favor? O Diogo, não sei por que outro nome. Então tá. Então, Diogo, pode falar, Diogo. Para o professor Ronaldo, uma coisa que, por exemplo, o Alexandre de Moraes falou agora, muito recentemente, que a liberdade de expressão não é construída por robôs. Como que ele veria, no debate da liberdade de expressão, as técnicas de impulsionamento, de opinião, enfim, sobre o uso de algoritmos e robôs? Tá. Mais alguém? Opa, então, acho que o Ronaldo... Oi? Posso fazer uma pergunta? Quem está falando? É Marco. Tá. Marco, à vontade. Daí nós passamos para o Ronaldo. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Sempre muito bom ouvir o professor Ronaldo. E a minha pergunta seria sobre a temática da discricionariedade, que o senhor deu exemplo no direito dos consumidores. Muitos doutrinadores ou comentaristas viriam a adoção desse tipo de conceito indeterminado como uma abertura para discricionariedade. E aí eu lembrei até de um artigo do Schmidt, que foi traduzido e publicado junto com a sua dissertação de mestrado, dos 3 tipos de pensamento jurídico, e que ao final desse artigo, ali numa parte até bastante
panfletária, ele defende a adoção desse tipo de conceito vago e indeterminado em áreas do direito como direito penal ou direito tributário, que a gente, de um ponto de vista liberal, está acostumado a ver como áreas que devem adotar conceitos mais fechados. E ele vai dizer, então, que através da ressignificação justamente da normalidade subjacente a esses conceitos no contexto concreto, se poderia fazer uma alteração de todo o sistema jurídico alemão naquela época sem alterar as regras em si, mas simplesmente através da interpretação do campo de incidência, digamos assim, das normas, através disso que o senhor chamou de reflexão sobre a normalidade pressuposta. Eu queria saber como é que isso se difere do ponto de vista de um juiz singularmente considerado de uma análise discricionária. Como é que, de que maneira que é uma análise de um juiz unicamente considerado, singularmente considerado, não estaria exercendo discricionariedade, digamos assim, ao refletir sobre a normalidade que subjaz à aplicação de uma regra e então determinar qual seria o campo de incidência dessa regra. Tá ótimo, Marco. Vamos lá. Guilherme, a sua questão de se o ceticismo interior ou exterior seria melhor ou pior, eu daria uma resposta muito simples. Nesse ponto, eu concordo com o Dworkin. Me parece que o cético interno, ou seja, aquele que entende que a atividade argumentativa, interpretativa, ele leva a uma situação de não objetividade, num certo sentido, ele já tem um ganho metodológico importante. O juiz Hércules, de alguma forma, aquele que se engaja numa atividade interpretativa, ele não pode determinar a priori, ex ante, como uma posição default, padrão, que não existe objetividade, que o que existe é relativismo e que o que existe é a impossibilidade de uma resposta certa. O cético interno é alguém que aceita jogar esse jogo, é alguém que, de alguma forma, aceita que a atividade interpretativa tem que ser realizada, mas ele diz que, ao final dela, ele conclui que não existe uma resposta certa. Mas ele aceita, ele enxerga, digamos assim, uma espécie de falta de alternativas para responder à objeção de que há respostas certas, distinta daquela do que argumentar sobre a inexistência de uma resposta certa. O cético interno, portanto, é alguém que está fazendo o mesmo tipo de atividade que faz um dworkiniano, que faz o juiz Hércules. Apenas que ele chega à conclusão de que não há resposta certa. Mas ele não pode definir isso ex ante. É interessante, então, eu diria que existe uma familiaridade muito grande nessa posição e ela é, digamos, muito mais autoconsciente da falta de alternativas plausíveis para enfrentar um argumento sobre a existência de uma objetividade moral. Com relação aos Critical Legal Studies, eu acho interessante, é óbvio que existe uma ampla literatura. Primeiro que é uma rubrica, cá entre nós, muito ampla, né? A gente não pode falar dos Critical Legal Studies como fala do positivismo jurídico, como uma escola de pensamento, ainda que com muita variedade interna. Isso porque é uma confederação de formas de pensamento, de métodos. Nós temos realmente uma diversidade muito grande de abordagens e de temas que caracterizam os Critical Legal Studies. Talvez seja mais fácil descrevê-los historicamente o que eles foram do que conceitualmente o que eles trazem ou qual é a posição deles. Eu acho que é difícil, por esse mesmo motivo, fazer um juízo se é mais proveitoso em tempos de crise ler, ou mais interessante, ler os estudos críticos. Tem muitos que são interessantíssimos e tem muitos que não são, que são menos interessantes, que são mais panfletários, e tem muitos que têm, digamos,
uma argúcia descritiva, sociológica, fantástica, mas talvez tenha menos apelo ou menos reflexão interessante do ponto de vista da teoria do direito. Enfim, nós temos uma produção muito díspare. Eu não veria muito sentido em responder essa pergunta em termos do sim ou não. Bom, esse momento é um momento tão crítico que vale a pena ler os críticos. Bom, seria uma resposta simplificadora demais. Pelo menos eu não vejo como ela pudesse ser respondida dessa forma. A pergunta do Diogo sobre liberdade de expressão, ela é super ampla. Eu não entendi o começo do que foi dito sobre o Alexandre de Moraes, mas eu entendi essa questão das técnicas de impulsionamento, e eu diria o seguinte, muito rapidamente, porque isso acho que exigiria, demandaria uma outra palestra, uma outra discussão, né? Eu acho que existe uma novidade no fenômeno das fake news que nem sempre é salientado. O que é novo no fenômeno das fake news não é que as pessoas dizem mentira. A mentira é algo muito antigo no campo do debate político. Enfim, conta-se mentira, contam-se versões maledicentes sobre os adversários políticos, não vou dizer desde sempre, mas desde há muito, pelo menos. Mas existe uma novidade que é característica, ao meu ver, daquilo que se chama de fake news. Até escrevi um artigo em que eu chamava a atenção de por que é útil chamar fake news de fake news. Por que vale a pena a gente apostar nessa palavra americana, inglesa, né, para definir isso? Porque, ao meu ver, o que existe de novo é o contexto informacional dentro do qual a possibilidade de falar informações fraudulentas pode causar um tipo de impacto que não podia em tempos atrás. Ou seja, fake news é um fenômeno característico de um mundo do qual as redes sociais têm o peso que hoje têm e que não tinham há 30 anos atrás. Então, por outro lado, eu acho que existem algumas simplificações em dizer que e me preocupa alguns projetos que há de lei no Congresso, por exemplo, que querem criminalizar pura e simplesmente a possibilidade das pessoas dizerem mentiras. Eu acho isso muito, muito, muito complicado. Eu vou criminalizar alguém que diz que o mundo foi criado em 7 dias, ou que a Terra é plana, ou que tem uma convicção religiosa ou moral de que determinada orientação sexual é uma doença. Me parece que, por mais falso do ponto de vista científico que algumas considerações sejam, inclusive várias considerações que estão no repertório popular e religioso, nem por isso devem ser criminalizadas. Nós não temos a obrigação jurídica, não devemos ter a obrigação jurídica de sempre dizer a verdade. Eu acho que é um erro, uma maneira equivocada, até porque, Deus me livre, quem vai ser o árbitro da verdade num mundo que se proíbe a mentira. Por outro lado, a questão dos bots, dos impulsionadores, chama a atenção para um ponto que, ao meu ver, merece algum tipo de regulação, sim, que é o abuso do poder de manipulação dessas informações. Ou seja, da mesma forma como faria sentido nós termos um tipo de regulação visando equilibrar ou democratizar o poder o poder econômico e o poder de mídia, o poder de influência numa dada sociedade, assim como, por exemplo, as leis antitrust. O que elas garantem? Elas garantem que exista a possibilidade de competição real num determinado mercado. O mercado de comunicação, o mercado de informação, ele tem que estar regulado para impedir abusos de poder. Ao meu ver, o uso desses robôs não é que ele seja em si mesmo algo ilegal. Nós temos a mensagem publicitária, ela é impulsionada através de merchandising, através de 1000 formas pelas quais comerciantes impulsionam as mensagens que eles querem transmitir aos seus consumidores, não é isso? Nós temos várias formas pelas quais eu artificialmente atinjo a vontade dos consumidores, o tempo todo.
isso não é errado em si mesmo. O que é errado é quando isso deforma, quando isso se constitui numa possibilidade de abuso de poder, portanto, de não possibilidade de mitigação ou de controle desse poder. A questão, em outras palavras, é menos aí do controle da falsidade. Eu tenho muita reticência com relação às normativas, às tentativas de proibir a mentira. E eu acho que é muito mais uma questão de como controlar e tornar transparente ou impedir esse abuso nessa forma de exercício do poder, que é esse poder informacional. A questão do Marco, ela é interessante, Marco, ela me permite retomar um aspecto que eu enunciei e não concluí a minha fala, né? Ou seja, eu falei, olha, o primeiro Schmitt até os anos 30, era um Schmitt caracterizado como Schmitt decisionista, aquele que, de alguma forma, tratava com um certo desdém a reflexão teórico-jurídica orientada a partir da análise da normalidade. É por isso que ele diz, é uma frase textual dele, do Teologia Política, que é um texto de 22, salvo engano, dizer que a normalidade não explica nada, a exceção é que explica, é que põe a nu o fundamento real do direito, que é uma decisão política. Então, o que ele estava querendo mostrar aí era o fundamento último, a gênese última, e que ficava, digamos, encoberta, que ficava ofuscada pelas situações de normalidade. O que ele dizia, quando colocamos a lupa e olhamos a situação de exceção, aí nós enxergamos o real fundamento último do poder, que é a decisão soberana, que é, por definição, aquele que decide no e sobre o estado de exceção. Então, esse era o ponto conceitual dele. Mas era interessante notar que, a partir do 33, ele vai modificando de maneira muito interessante o seu pensamento jurídico, que nem sempre é o que mais chama a atenção dos seus intérpretes, para incorporar aquilo que ele chama do institucionalismo jurídico, ou seja, as leituras dos institucionalistas franceses, Oriou, Duguay, Delors, e do institucionalista italiano importante, o Santi Romano, o fez ver, ou pelo menos ele assim diz expressamente, que o direito tem uma dimensão que é institucional e está relacionado ao funcionamento das instituições que são constitutivas da sociedade. Essa abertura do pensamento schmittiano para a compreensão do fenômeno da dinâmica das instituições, ao meu ver, deu ao seu pensamento jurídico, ao Schmitt como teórico do direito, uma abertura que o aproxima de uma reconsideração do papel da normalidade para o direito. Aquela tese, digamos, forte que ele tinha nos anos 20, de dizer que a normalidade não explica nada, é a exceção que explica tudo, é mitigada efetivamente a partir dos anos 30, a partir do reconhecimento que a normalidade da vida institucional tem um papel importante na construção da normatividade do direito, ainda que ele mantenha um traço decisionista importante, que é o de reconhecer que a instauração de uma normalidade, ou seja, quem dá o pontapé inicial para o funcionamento de uma situação de normalidade, é ainda uma decisão soberana pensada em termos decisionísticos. Agora, se por um lado, portanto, eu vejo no pensamento dos anos 30 em diante do Schmitt uma abertura para o reconhecimento desse elemento, por outro lado, é evidente que os anos 30, os três tipos de pensamento jurídico, é um texto de 1933, quando ele fazia parte do Partido Nazista, é um texto ainda muito fortemente impregnado de uma militância política oportunista, nazista e de extrema-direita característica daquela época. E, portanto, ele, ao meu ver, oscila. São textos que merecem uma leitura sempre muito cautelosa, muito cuidadosa, porque são textos muito fortemente marcados pela conjuntura. Ou seja, textos nos quais ele, de alguma forma, defendia ideias que, ao meu ver, são coerentes com a sua trajetória intelectual e, ao mesmo tempo, fazia acenos
políticos, manifestos para agradar os poderosos da época, em particular para retirar as suspeitas que sobre ele recaíam, sobre o seu caráter genuinamente nazista. Ele nunca foi visto pelos nazistas como alguém confiável, como alguém genuinamente nazista. É um fenômeno comum de oportunismos, digamos, de muitos teóricos. A história brasileira passada e recente tem exemplos disso, digamos, de acomodações conceituais ou aproximações que muitas vezes os autores fazem com endereços conjunturais daquele momento. Então, eu diria o seguinte: o que é interessante, me parece, no Schmitt, não são as conclusões concretas do que ele está tirando, de uma flexibilização do princípio do direito penal. O que é interessante é a autocrítica que ele faz em relação àquilo que se poderia caracterizar como seu decisionismo ocasionalista radical, puro sangue, por assim dizer, dos anos 20. E esse movimento, ao meu ver, o aproxima para uma teoria do direito muito mais interessante e que vai ficar nas obras últimas nessa teoria do nomos, né? Uma teoria do fundamento do direito não vinculado a um ato decisionístico unilateral, uma pura vontade. Então, eu diria isso. A ideia de discricionariedade, no Schmitt, isso valeria também uma outra discussão. Ela já aparecia nos primeiros textos do Schmitt, mas eu acho que ela é retrabalhada nos últimos textos justamente para dizer que a discricionariedade que aí existe não é uma discricionariedade extraída do nada, de um nada normativo, discricionariedade de tiro forte de conceitos jurídicos indeterminados do ponto de vista lógico, mas é muito mais o exercício de um poder orientado pelo funcionamento de uma dinâmica institucional. É muito interessante que o exemplo que o próprio Schmitt dá é um exemplo do Oriu, sobre um caso de teoria da imprevisão dos contratos, um caso de um acidente do Gaz Bordeaux, um caso de 1916, no qual ele procura mostrar como a normalidade dos acidentes do trabalho modificou a teoria da imprevisão, etc. É nisso que, digamos, essa é a matriz do pensamento dele quando pensa um papel diferenciado para o conceito de normalidade em relação ao papel que ele reservava, a ideia de normalidade, para uma teoria do direito na primeira fase do seu pensamento dos anos 20. Ronaldo, muitíssimo obrigada. Se você tiver disponibilidade para mais alguma pergunta, uma talvez para encerrarmos, eu agradeceria, mas também... Estou à vontade, Kátia, estou à disposição. Não, então eu mesma farei uma pequena observação, Ronaldo. Tá, não sem antes registrar a presença de todos os nossos colegas, amigos, né, os alunos, os professores Sérgio Stout, meu companheiro da disciplina Teoria do Direito na Federal, José Renato Sela, também meu companheiro nessa disciplina, Miguel, Melina, Ângela, e colegas que passaram por aqui, eu não consigo visualizar todo mundo, mas eu acho que esse debate sobre o Carl Schmitt, obviamente, é algo muito longo, né, para ser enfatizado nessa rápida reunião, mas eu ainda ficaria na questão da liberdade de expressão, Ronaldo. Eu acho que eu não vejo apenas sob uma perspectiva da construção de um direito em si, mas também sob uma perspectiva que eu chamaria de teleológica, né? O que o direito à liberdade de expressão visa proteger? Eu acho que não ficaria contido apenas nessa ideia de um resultado ou de um controle de possibilidades, mas algo que é íncito à própria defesa do direito e que eu sempre tive dificuldades em concebê-lo dessa maneira, eu diria, mais ilimitada à teoria americana, né? Eu acho
que a existência do direito pressupõe alguns limites que lhe são inerentes. Então, se você puder finalizar mais um pouquinho, eu acho que isso, por si só, valeria um debate. Já tivemos esse debate aqui com o professor Schauer, aqui em Curitiba, vocês defendendo posições diferentes, mas talvez nesse ambiente de hoje seja uma questão que nos choca muito, até porque eu acho que existe aquilo que vai nos diferir da exceção para a excepcionalidade, para uma ruptura. Qual é o limite em que nós rompemos? Qual é o limite em que nós rompemos a legalidade? Qual é o limite que nós rompemos o exercício de um direito? Como é o direito à liberdade de expressão, e passamos a extrapolar naquilo que é pensado como o direito em si, ex ante, digamos, que justifica a sua inclusão no ordenamento jurídico. Certo. Não, sua pergunta sua questão é clássica e difícil, né, Kátia? Eu gosto sempre de, quando a gente pensa em questões desse tipo, e quando, às vezes, existe digamos, uma afirmação um pouco apressada. Os americanos, eles têm a visão absolutista da liberdade de expressão. Eu gosto sempre de lembrar a famosa frase e mote da liberdade de expressão americana, que é o mote do Holmes, né? Ou seja, a liberdade, não tem liberdade para expressão para gritar fogo na saída do cinema. Tá? Isso é uma limitação, então já não é absolutista? Não, absolutista eu acho que é um termo que pouco ajuda na compreensão do direito à liberdade de expressão. Se a gente quiser dizer que, enfim, eu sinceramente eu tenho muita dificuldade de entender o que poderia ser um absolutista, no sentido de que, bom, não existe limite nenhum. Nunca existiu esse absolutista que disse que eu posso falar tudo de qualquer jeito em qualquer lugar, né? Então, por que eu não posso gritar fogo na saída do cinema? Afinal de contas, é porque é mentira? Veja, não é só porque é mentira. O problema maior não é ser mentira. Se eu falasse brincando, todo mundo está lá, numa comédia, eu grito fogo e ninguém acredita, pode ser uma mentira. Eu falei fogo e ninguém acreditou, todo mundo riu. A questão é o contexto no qual aquilo que eu estou falando pode criar um risco direto e imediato de que pessoas possam morrer ou se ferir. Ou seja, a existência de um dano claro e imediato, o elemento que marca esse limite. Até quando que eu posso deixar as pessoas falando? Bom, quando houver um risco imediato e direto. É interessante que, por exemplo, na própria jurisprudência, na própria evolução do direito à liberdade de expressão americano, durante muito tempo, especialmente no início do século passado, eles advogavam uma teoria que era chamada bad tendency, né? A teoria da bad tendency, da má tendência. Ou seja, se eu deixar que as pessoas desenvolvam determinadas ideias, aquilo aquilo contribui para a realização de uma finalidade ou de um resultado absolutamente indesejável pela sociedade. A teoria da bad tendency, ela foi utilizada fundamentalmente para censurar o discurso dos comunistas, dos socialistas americanos. Porque o que se dizia era, e que não era falso, que os comunistas defendiam a ditadura do proletariado. Enfim, os comunistas leninistas, enfim, aquele momento de extremos, eles defendiam um modelo ditatorial, sim, e socialista. E o argumento da má tendência foi utilizado fundamentalmente para restringir a palavra dessas pessoas que se defendiam ideias contrárias àquelas ideias defendidas e consagradas no modelo democrático americano. O que é a ideia do clear and present danger, né? O dano presente e claro e imediato e nova?
é que o teste que tem que ser feito não é apenas de que uma ideia, uma veiculação de ideia contribui para um resultado nefasto. Eu preciso de mais do que isso. Sob pena de eu ameaçar não apenas aquele discurso indesejável, que me parece indesejável, mas sob pena de eu ameaçar inúmeros outros discursos e sob pena de eu ter que depender no bom juízo do censor, que em algum momento pode voltar sua caneta censora para cima de mim também, porque ele pode entender que as minhas ideias também geram má tendência de desagregação social, má tendência de destruição da família, má tendência portanto, de ameaça a valores fundamentais da sociedade. Democracia é um valor importante, e família, não é? Em outras palavras, me parece que a cautela que a gente tem que ter quando busca traçar um limite é a cautela de não cometer os erros que, por exemplo, ou pelo menos não termos que repetir a experiência teórico-filosófica e prática de como lidar com a liberdade de expressão, que aconteceu nos anos 20 nos Estados Unidos, com resultados nefastos, perigosos. Me preocupa, Kátia, o momento, como eu sei que preocupa a todos nós que estamos aqui, ou a grande maioria, pelo menos todos nós estamos aqui dialogando, tudo que pode acontecer, tudo que pode contribuir na direção de uma ameaça à democracia. Mas me preocupa também a ideia de que a má tendência dos discursos antidemocráticos possa ser reconhecido como um critério por si mesmo para justificar uma censura desses discursos. E às vezes acho que as pessoas usam eufemismos para se referir à censura. Não é censura, é regulação. Opa, regulação, também eu não estou limitando a liberdade de expressão, só que se a pessoa falar alguma coisa errada, ela que depois pague uma multa ou arque com seus crimes. Isso também não é liberdade de expressão, ou seja, aquela no qual eu não faço só uma censura prévia, mas puno ex post. Isso também é, em termos claros, um impedimento real na livre expressão de ideias que nos incomodam. Agora, qual é o limite? Voltando à sua pergunta. Bom, o limite, você não pode conspirar contra uma ordem democrática. É o limite que há, por exemplo, entre advogar ideias, por mais erradas que sejam essas ideias, e incitar violência. Eu posso advogar uma ideia muito ruim, que, por exemplo, se deva gastar muito menos com os idosos na Previdência Social, ou que no Brasil deva dar prioridade no atendimento médico, não aos imigrantes, mas só aos brasileiros natos. Eu posso advogar ideias muito ruins. Agora, é diferente isso de eu incitar uma violência direta que não se faz apenas com como dizem os americanos, uma advocacia de ideias, mas se faz com uma tomada de uma ação que tem consequências mais claras, diretas e imediatas num tipo de ação violenta ou capaz de gerar um dano real. Então, me preocupa, Kátia, nós incorrermos no risco de abraçarmos essa teoria da má tendência, pura e simplesmente. Então, o limite é a conspiração, não pode. O limite é, como foi perguntado pelo Diogo, eu criar uma máquina de manipulação através de mecanismos artificiais. Eu não estou mais... veja, daí é abuso do poder econômico no campo das ideias. Evidentemente, esse é um limite também que me parece razoável. Mas esse limite é muito diferente de um limite de conteúdo. Sabe? Me parece preocupante pessoas que digam, olha, a extrema-direita, não existe liberdade de expressão para a extrema-direita. Como não? Tem que existir, sim. Agora, nem a extrema-direita nem a extrema-esquerda estão autorizadas a conspirar. Mas conspirar não é advogar ideias. Conspirar é fazer atos mais diretos e mais concretos que ameacem efetivamente, não a ideia abstrata de democracia, mas ameacem o funcionamento real da democracia. Então, eu diria isso, não sei se a minha resposta te convence, Kátia, mas eu acho que
Me convence teoricamente, mas talvez aqui seja o momento de nós, digamos assim, quem é o professor de teoria do direito e quem está fazendo militância. Eu acho que, sob o ponto de vista da militância, não, você não me convence. Sob o ponto de vista da teoria do direito, eu ainda tenho algumas considerações, mas acho que seria extrapolada a tua generosidade estando aqui conosco hoje, Ronaldo. Lembrando um pouco até do paradoxo da tolerância, né? Ou seja, tolerar o intolerante, daí nós temos reflexões que sairiam do que a gente pode fazer agora. Mas olha, Kátia, se você me permite só uma última palavra. Claro. É interessante que essa ideia, por exemplo, da democracia militante, que é uma ideia que se desenvolveu no contexto do constitucionalismo alemão, especialmente no pós-guerra, por uma experiência traumática do nazismo, mas é interessante que mesmo lá, o próprio, né, Mein Kampf, Minha Luta do Hitler, não é censurado, não está proibido. Mesmo lá, as próprias organizações, alguma forma de expressão, mesmo lá, estou dando porque é um país completamente traumatizado, não ficaram proibidos. Aliás, eu lembraria que mesmo Israel não está proibida a compra e venda do Minha Luta do Hitler. Então é interessante como, às vezes, aqui no Brasil se tomam posições, digamos, mais severas do que aquelas que se poderia esperar que fossem tomadas em contextos ainda mais traumáticos, onde haveria, digamos, uma justificativa cultural muito, muito forte para isso. E é interessante que mesmo na Alemanha a ideia de democracia militante, que é uma ideia que está lá, mas a Alemanha foi se tornando, ao meu ver, cada vez mais liberal do ponto de vista da liberdade de expressão, ainda que num modelo claramente diferente do modelo americano, por exemplo. Mas há um distensionamento, há uma abertura maior na jurisprudência alemã sobre liberdade de expressão do pós-guerra para os dias de hoje. Ronaldo, muitíssimo obrigada. Eu acho que encerramos por hoje. Agradeço que você esteja conosco, ter estado conosco. Agradeço a generosidade das suas respostas, muito atentas sempre. E gostaria só de já, agradecendo a todos e todas, dizer que o nosso encontro da semana que vem, terça-feira, dia 9, que já alerto, excepcionalmente será às 17 horas, será com a Ana Letícia Medeiros, ela é diretora de programas International Organization for Migration, no Zimbábue, na África, falará sobre migração e crise humanitária no sul da África em tempos de crise. Então, espero contar com todas às 17 horas do dia 9 de julho. Ronaldo, você, inclusive. E também espero continuarmos com as nossas discussões sobre liberdade de expressão. Boa noite. Até mais. Obrigado.